Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje nós daremos início a mais uma aula de licitação. Licitação. O tema é grande, eu sei, o tema é grande, mas cai muito em prova. E como a lei é cheia de peculiaridades, cheia de conjuntos de informações extremamente importantes e que povoam as provas de concurso público, a gente está dividindo ela em blocos, em aulas, na verdade. Essa é a aula 7 e hoje a gente só trata de alienação. A gente vai falar só de alienações. Essa é uma aula específica sobre alienação. Tudo que tem previsto na 8666 sobre alienação, a gente conversa na aula de hoje, agora, aqui no laccursos.com.br. Vamos lá? Olha só. Quando a gente fala em alienação, o que eu tenho que ter em mente? Alienação no direito significam basicamente duas coisas. Duas coisas. No direito, a alienação pode ser do verbo alienar. Ok? Alienar, o verbo alienar diz desfazer-se, abrir mão, passar para frente, vender, doar, ceder, enfim, isso é alienar, do verbo alienar, desculpe, isso é alienação, do verbo alienar. O outro significado no direito de alienação é quando a criatura é parangolé, não bate bem na cabeça, ele é um alienado mental, e isso existe, tá? Existe a alienação daquela pessoa que não está nas suas faculdades mentais. Para a nossa aula de licitação, a gente vai falar da alienação do verbo alienar. Alienar, ou seja, desfazer-se, passar para outro, retirar do patrimônio da administração e passar para alguém. Então, as alienações da administração pública são perfeitamente possíveis. E é interessante a gente observar uma coisa, né? A lei de licitação é uma lei para você comprar coisas para a administração, bens ou serviços para a administração pública. Mas ela criou um ponto, um trecho dela, fala especificamente de quando a administração quer se desfazer de algo que ela tem, algo que lhe é inservível, algo que não presta, um bem muito antigo, ou um bem obsoleto, enfim, alguma coisa que não está lhe trazendo qualquer utilidade. A alienação, portanto, ela é regulada basicamente pela lei de licitações, e a gente vai ver algumas regrinhas super importantes sobre alienação e que geralmente caem em prova. Sim, o examinador gosta de alienação em prova de concurso público e cobra isso em prova de concurso público, tá? A alienação de bens da administração pública está subordinada à existência de interesse público. Para variar, na administração, tudo é movido ao interesse público, segundo o interesse público, a favor do interesse público, que nada mais é que o interesse da sociedade. Tudo que é feito na administração pública é baseado na ideia de interesse público. Isso é um ponto extremamente importante, porque quando a gente pensa em interesse público, muitas vezes é possível confundir com o interesse pessoal, né? É que as pessoas não têm muita noção de que o interesse público nem sempre é compatível com o interesse pessoal. Por exemplo, o interesse público, uma tributação exagerada. O Brasil tem uma carga tributária absurda, uma das maiores do mundo, uma das mais predatórias do mundo. Mas isso é interesse público. Isso, infelizmente, é interesse público. É uma ótica do interesse público, né? Então, quando a administração tem interesse em se desfazer de algum patrimônio, ela tem que comprovar esse interesse público. Porque, afinal de contas, em algum momento da história, ela adquiriu, gastou dinheiro público e agora ela vai se desfazer. Então, a lei 8666 exige o seguinte: vai se desfazer, tudo bem, mas tem que existir interesse público. Alguma questão tem que estar presente, algum motivo de fato e de direito deve justificar a alienação desse bem. Sim, deve justificar. Não é admissível que você faça aquisições para depois se desfazer a um preço ruim ou se desfazer dela, causando prejuízos para a administração pública. Esse interesse deve estar devidamente justificado. E essa alienação será precedida de uma avaliação. Olha que bacana. A gente tem duas coisas extremamente importantes na alienação, a alienação de bens da administração pública, que tem que ficar muito claro. Primeiro, o interesse tem que estar justificado. Segundo, eu preciso de uma avaliação. Então, olha só como é que fica a situação na prática. Na prática, como é que rola isso, né? Cai na sua prova te perguntando
requisitos para alienação de bens da administração pública. Beleza? Olha só. Requisitos para alienação de bens da administração pública. Onde é que eu vou resolver isso? Artigo 17 da Lei 8666 de 93. Maravilha? Sussa, tranquilos. Quais são os requisitos? Primeiro deles, interesse público justificado. Cuidado com isso, tá? Justificado. Interesse público justificado. Dá destaque para isso. Segundo, prévia avaliação. Eu tenho que saber o valor. Por quanto eu posso alienar esse bem, tá? Esses dois requisitos eu posso chamá-los de requisitos básicos. Por que de requisitos básicos, cabeça? Por uma razão muito simples. Quando a gente vai alienar imóveis da administração, ainda será necessária a autorização legislativa. Então, olha só. Os requisitos para alienação de bens da administração, os requisitos básicos são esses dois. Interesse público justificável e prévia avaliação. Prévia avaliação do bem. O bem custa quanto? R$50? R$50 mil? R$1 milhão? Eu tenho que saber o valor de mercado, eu tenho que saber um preço, tenho que conhecer tecnicamente um preço para poder simplesmente lançar isso para o mercado. Não posso olhar para o bem e falar, isso eu acho que vale tanto. Não. A prévia avaliação, inclusive, ela é feita por avaliador. E o avaliador, ele emitirá opinião técnica. Ou seja, é um profissional de avaliação. Ele sabe como avaliar um bem, né? Digamos que seja um imóvel. A administração vai se desfazer de um imóvel. Bom, ele vai medir o imóvel, ele vai verificar as características do imóvel, a localização, a idade do imóvel, a situação em que ele se encontra, se está depreciado, se não está, se está conservado, se não está, se aquele tipo de imóvel tem valorização no mercado, se não tem. Tudo isso vai ser analisado, vai ser colocado no laudo e ele vai apontar requisitos lá específicos dizendo, olha, o imóvel desse tipo vale R$50 mil, ele não vale mais que isso, tá? Não vale mais. O mercado tem imóveis do mesmo padrão, na mesma localidade, vendidos a 49, a 52, então o preço médio é 50 mil. Pronto, eu tenho uma avaliação técnica feita por alguém que entende, um avaliador, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso aqui é requisito básico, porque eu tenho outros requisitos para alienação. No caso de alienação de imóveis, a gente ainda precisa de autorização legislativa específica, né? Autorizando alienar aquele bem imóvel, qualquer que seja ele. Cabeça, eu fiquei sabendo, cabeça, que aí em Cuiabá, o ex-governador, você deu um terreno para uma igreja, pode? Beleza, olha só que bacana. Olha só, o ex-governador aqui de Mato Grosso fez uma doação de um terreno público para uma igreja. Ok? Belezinha? Fez uma doação de terreno público para uma igreja. Ótimo. Vamos lá. Para isso ser correto, para isso ser legal, o que ele precisaria? Bom, primeiro, justificar o interesse público na doação para igreja. Olha só, esse é o primeiro ponto. Difícil comprovar esse interesse público. Segundo,
prévia avaliação do imóvel. Por acaso, o imóvel ficava numa das áreas mais nobres da cidade de Cuiabá. 3. Autorização legislativa para doação. E aí? Vamos lá, vamos analisar essa situação. Digamos, eu não conheci especificamente o processo que tratou disso, mas digamos que o governador tenha justificado o interesse público, digamos que tenha havido uma prévia avaliação do imóvel, tá? E ainda vamos mais longe, digamos que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso autorizou a doação. Tá? Por que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para um terreno na cidade de Cuiabá? Porque o terreno pertencia ao Estado de Mato Grosso, portanto o legislativo competente para essa doação é o legislativo estadual. Se fosse um terreno pertencente à prefeitura, ao município de Cuiabá, o legislador competente seria o da Câmara de Vereadores. Se fosse um terreno pertencente à União, ou quaisquer das suas autarquias, o legislador competente seria o Congresso Nacional. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Agora vamos lá, vamos analisar essa situação. Doação de terreno público para a igreja. Tá. Diz aí. Onde é que está o interesse público na doação para uma igreja? Como é que eu justifico doar um patrimônio da administração para uma igreja e justifico isso como interesse público? Diz aí. Cabeça é igreja, cabeça é igreja, e recebe interesse de todo mundo que a igreja esteja bem. Ah, que a igreja esteja bem. Cabeça, esteja bem. Pois é. Mas, meu amigão, vamos lá. Na Constituição da República fala o seguinte, que o Brasil é um Estado laico. Salvo engano, está no artigo 17 da Constituição? Não lembro agora de cabeça. Mas o fato é que o Brasil é um Estado laico, não é? Aliás, está no 19. Está no 19. 19 da Constituição da República. O Brasil é um Estado laico. Olha só. Laico é um Estado sem religião oficial, ok? Sem religião oficial. Posso, portanto, não tenho vinculação com questões religiosas. Posso, portanto, doar para uma igreja? Por que aquela igreja, daquela religião? Poderia ser qualquer outra igreja da mesma religião. Ou mais, poderia ser qualquer outra religião. Mas por que aquela especificamente? Qual a razão disso? Eu tenho que comprovar como interesse público. Qual é o interesse do cidadão que uma determinada ordem religiosa receba um terreno numa área nobre da cidade de Cuiabá? Um terreno caro, avaliado em alguns milhões de reais. E aí? Como é que eu vou compactuar interesse público com um país que é laico? Uma república que é laica, que não tem religião oficial? E aí eu beneficio, de certa forma, beneficio uma igreja apenas. Me parece que fica muito difícil comprovar isso. E aí a lei é muito clara. A lei fala que o interesse público deve estar justificado. Para eu justificar isso, eu preciso de quê? De um ato administrativo expondo os motivos da doação. E no ato administrativo expondo os motivos da doação, eu tenho que dizer o interesse público é isso, aquilo e aquele outro. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele
durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.